Agora vocês fiquem com a Lígia, tá? Oi, gente. Boa noite. Vamos ficar aqui, então? Vamos chegar? Deixa os pensamentos lá de fora, lá fora. Vamos chegar, vamos estar inteiro. Vamos estar aqui presentes, de corpo e de alma. Combinado? Quero pedir uma gentileza a cada um de vocês. Fazer o exercício de abrir o coração. Porque o Evangelho de Jesus não é algo que a gente assimila somente com a mente. Tem que estar com o coração aberto para compreender de forma mais ampla. Trazer um entendimento para o espírito, numa visão com maior nível de consciência. A Madre Teresa de Calcutá fala para a gente o seguinte: a vida tem a cor que a gente pinta. O que ela está querendo nos dizer com isso? Que a vida tem o colorido, ou o branco e preto, que a gente pinta na tela das experiências. Isso significa dizer que a nossa vida não é algo ao acaso. É o resultado de um conjunto de experiências, de atividades, formas de interpretar a vida, a realidade, as coisas, que a gente vai pintando. Então significa que nós não somos vítimas passivas da história. Nós somos os autores da nossa história. Portanto, se temos algo a agradecer, a reclamar, temos que protocolar na própria consciência. É ou não é? É na nossa consciência. É lá que a gente vai registrar a nossa insatisfação conosco mesmo. Mas é um trem difícil, por quê? Porque nós somos crianças espirituais. Se nós estamos num planeta de segunda grandeza, prova e expiações, tentando aos trancos e barrancos elevar na categoria dos mundos, numa escala de regeneração, é necessário compreender que nós estamos no começo da história, no começo da trajetória. Nós estamos aprendendo a ser gente. Nós estamos aprendendo a ser civilizados. Pisa no nosso calo. Pisa no nosso sapato para ver onde vai parar o sorriso e o verniz. Rapidinho sobe aquela evolução espiritual, né? E a gente dá aquela resposta amorosa, né? Para as pessoas. E por que a gente é assim? Porque a gente está aprendendo. E com erros e acerto, a gente vai peneirando as coisas e tentando tirar o que nos é bom, o que nos faz bem, o que nos faz feliz e o que nos dá a paz. E nessa mesma peneira, fica lá aquilo que não nos faz bem, aquilo que nos causa ansiedade, agonia, angústia, depressão. E nas experiências, vamos aprendendo a selecionar o que é útil para a nossa vida. Só que a gente está com uma peneira um pouco confusa. Temos dificuldade de selecionar. E tantas quantas, muitas vezes, a gente cai no mesmo erro. Tretou, relou, está lá sofrendo pela mesma coisa. Estamos lá vivenciando aquela mesma experiência. Eu falo, não é possível, a pessoa é espírita, a pessoa vai no centro, está sofrendo por isso de novo. Tá tudo certo, está tudo bem. Estamos aprendendo. Estamos pintando o nosso quadro da vida. E aí, nessa obra de arte que é a vida, a gente vai em Jesus para poder começar a entender como ser feliz, como ter paz,
equilíbrio, harmonia, alegria, serenidade. Porque por mais que a gente procure nas filosofias, nas ciências, é em Jesus que nós vamos encontrar o roteiro seguro que nos conduz ao verdadeiro equilíbrio de espírito. A verdadeira paz que vem de Deus e que o mundo não pode dar. E aí, lá no capítulo 15, o evangelista Lucas, que não conheceu Jesus, ele entrou para a equipe dos apóstolos depois que Jesus já havia sido crucificado. Só que ele era um moço muito sabido, sabia ler, escrever, e foi colhendo as informações e transcreveu para nós os fragmentos e muitos episódios da vida de Jesus. E lá no capítulo 15 vai ficar de tarefa para casa, tá? Chegar em casa e ler. Eu utilizo a tradução do Haroldo Dutra, não sei se vocês conhecem. É uma tradução bem tranquila da gente utilizar. Então vamos juntos entender um pouquinho desse evangelho. Eu só quero fazer uma observação. O evangelho de Jesus é algo muito profundo. E como nos diz Emmanuel, por mais imaginação, ciência, entendimento e filosofia que o ser humano tenha, a gente não consegue entender nem um pequeno fragmento da amplitude que o evangelho nos traz. Mas não tem problema, a gente está caminhando, a gente está aprendendo. Então vamos refletir junto o que a gente dá conta de refletir. As parábolas, cada pessoa interpreta de uma forma, dá um tom. E longe de fechar a questão, a gente vem essa noite compartilhar uma forma de interpretação dessa parábola, dentre tantas outras formas. Eu estou falando, vocês estão tudo curiosos, né? Que parábola que é essa? Vai dizer que vocês não sabem o que está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas? Oxi! Então eu vou contar. É a parábola do filho pródigo. Ou então, também traduzindo, parábola dos 2 filhos. Vamos combinar uma coisa. Conforme eu for lendo, nós vamos fazer um exercício. Ao ouvir a parábola, treina a ouvir como um espírito imortal. Tenta abstrair da ideia de matéria, de estar aqui, da pessoa que você é, e tenta entender o evangelho de uma visão mais ampla, como um ser imortal que todos nós somos. Então ele disse que Jesus estava junto aos apóstolos e começou a contar esta seguinte parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais novo deles disse ao pai: Pai, dá-me a porção que me cabe da propriedade. Então o pai repartiu os recursos entre eles. Não muitos dias depois, reunindo todos e todas as coisas, o filho mais novo ausentou-se do seu pai para uma região distante. Não é por acaso que eu estou dando ênfase para essas palavras. Vamos ter bastante atenção. E lá dissipou a sua propriedade, vivendo dissolutamente. Depois dele gastar todas as coisas, houve naquela região uma fome severa, e ele começou a passar necessidade. E partindo, associou-se a um dos cidadãos daquela região, que o enviou aos seus campos para apacentar os porcos. Ele desejava saciar-se com os arbustos dos porcos, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Mas, caindo em si, disse: Quantos assalariados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Após isso, vou levantar-me. Irei a meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Faz em mim como um dos seus trabalhadores. Levantando-se, dirigiu-se ao seu próprio pai. Estando ele ainda longe, o seu pai viu
compadeceu-se, correu, lançou-se sobre o pescoço dele e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Disse o pai para os seus escravos: Trazei a principal estola, vesti, dá um anel para ele, para as mãos e sandália para os pés. Trazei um novilho cevado, sacrificai e nos deleitemos, comendo, porque este meu filho estava morto e revive. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a deleitar-se. O seu filho mais velho, porém, estava no campo. Assim que chegou e se aproximou da casa, ouviu a música e as danças. Convocando um dos servos, informava-se sobre o que era isso. Ele lhe disse: o teu irmão chegou e teu pai sacrificou o novilho cevado, porque o recuperou saudável. Ele ficou irado e não queria entrar. O seu pai, porém, saindo, o exortava. Em resposta ao seu pai, disse: Eis que te sirvo tantos anos, jamais negligenciei um mandamento teu, e você nunca me deste um cabrito para deleitar-me com os meus amigos. Quando chegou este filho, que devorou os teus tesouros, os seus recursos com prostituta, sacrificastes para ele um novilho cevado? O pai, porém, respondeu: Filho, tu estás sempre comigo, o que é meu é teu. Está tudo em tuas mãos. Era necessário, porém, nos deleitarmos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Essa é a parábola. Vamos junto. Toda a parábola de Jesus traz em cada palavra um significado profundo. Esse pai é Deus, é o nosso Criador. O filho somos nós. Ou um dos filhos, ou um ou outro, somos cada um de nós. O que significa nesse evangelho quando ele fala o filho mais novo? Quem é o filho mais novo? Que pede os bens para o pai, para viver no mundo e deleitar-se dissolutamente. O que é dissoluto? Sem responsabilidade, sem previdência. Nós podemos compreender aqui, meus irmãos, que o filho mais novo somos nós, os espíritos jovens. Aqueles que mergulham na matéria, cheio dos dons de Deus, saudável, num lar abençoado, com família, e todos os recursos, todos os tesouros para crescer, evoluir e desenvolver as virtudes divinas em direção ao amor. Então, esse filho mais novo é aquele espírito que está vivenciando a experiência da matéria, com todos os recursos a seu dispor, mas desperdiçando-os com os exageros, com as ilusões, e vamos dizer na nossa linguagem, com as drogas, com a farra, com a bebedeira e com todas as loucuras próprias da matéria. Que vive a vida dissolutamente, ou seja, sem responsabilidade alguma sobre as consequências dos seus atos. Por quê? Porque é jovem. Porque está experimentando a vida. Está se testando nos próprios limites. Por que pode fazer isso? Por conta do livre-arbítrio. Por que o pai dividiu os bens e deu? Por conta do livre-arbítrio. Podemos dispensar os bens de forma irresponsável e dissoluta? Sim, nós podemos. Mas teremos consequências. E aí, o que aconteceu com esse menino, esse espírito jovem, que somos todos nós, em certa medida? Afinal de contas, eu não sei vocês, mas quem que não erra?
Quem que não faz bobeira por aí? Quem que não exagera? Não mente, não trai, não engana? Não é falso, fingido, mentiroso, egoísta, ciumento, orgulhoso, vaidoso? Pode juntar tudo. Eu tenho um pouquinho de cada. Somos todos nós. Espíritos jovens, experimentando nos próprios limites onde a gente pode chegar. E aí, nessa trajetória, o que aconteceu? Chegou a época da fome. Chegou a época da miséria. E que tempo é esse em nossas vidas? É aquele tempo que a gente começa a perceber que as alegrias da matéria, que os exageros, os bens, a riqueza, o poder, a influência social, a beleza, as facilidades, não nos saciam o espírito. Satisfazem os desejos do corpo. Sexo à vontade, pode trair a esposa, e trair o marido, é aquela farra, ninguém está vendo. Só que aí chega aquele momento na vida, que é o momento que o filho mais novo chegou, que é o momento da miséria espiritual. Aquela fase que você chega e fala, o que eu fiz da minha vida? Cadê a paz do meu espírito? Cadê a felicidade? Porque o orgasmo do sexo não é felicidade. É perecível, como a matéria. A felicidade é um atributo do espírito e, portanto, é eterna. É imperecível. O bem-estar dos excessos da bebida, da comida, também é perecível. É temporário. É passageiro. O que é eterno? Os recursos do espírito, as virtudes do espírito que nós conquistamos desenvolvendo. Então, eis que veio uma grande miséria. E ele teve o quê? Fome. E sentindo fome, chafurdou-se ainda mais com os porcos. Ele queria comer a comida dos porcos e nem isso tinha. É aonde nós chegamos nas nossas misérias, na miséria humana. Aquele momento de profunda dor, de desespero, de sofrimento, síndrome do pânico, angústia, ansiedade. É quando o nosso espírito grita de fome de Deus, do Pai. Quanto tempo a gente permanece nessa situação? Quanto tempo a gente quiser. Cada criatura vai decidir, na sua consciência, fazer o que ele fez. Quantos empregados do meu pai trabalham e têm o que comer, têm o que vestir, têm o que beber, têm o que precisa. Ele estava falando de necessidade. E eu estou aqui, espera um pouquinho, eu vou voltar lá para o meu pai. Eu vou me voltar para Deus. E quando ele pensou isso, ele ficou lá quieto. E vem um anjo aqui me servir. Não. O que fala o Evangelho? Vamos lá. Não sou eu que estou falando, é o Lucas. Levantou-se e foi ao encontro do Pai. O nome disso é atitude espiritual. Lembra do André Luiz, no umbral? 8 anos ele ficou lá. Precisava ficar 8 anos? Não tinha precisão, não. Por quê? Porque foi o tempo para ele tomar consciência, arrepender-se de coração dos próprios erros e elevar humildemente o pensamento a Deus. Meu Pai, me ajuda. Estou arrependido de tudo que eu fiz. Estenda minha mão. Imediatamente o Clarencio chegou, acudiu e levou ele para nosso lar. Aí eu pergunto para vocês.
Onde que estava Clarencio, que é o espírito benfeitor de André Luiz, em todo esse período? Estava ali, gente, o tempo inteiro. Olha, mas por que não ajudou se estava ali? Porque o André Luiz não tinha despertado a consciência, ele não pediu, ele não entrou em sintonia do amparo, na sintonia vibratória para receber ajuda. O que o Evangelho, o livro do Nosso Lar, está falando para a gente? Quer receber amparo do Pai? Eleva o pensamento na prece. Não é na reclamação, na lamúria, na lamentação. É na humildade, na sinceridade de coração. Meu Deus, me ajuda. O Senhor me conhece, sabe de tudo. Sabe o que eu preciso e o que eu mereço. Eu estendo a minha mão, Pai. Me ampare. O que o Pai fez? O Pai foi aquele Pai que fez assim, não, já te dei a herança, agora você se vira. O problema é teu. Dividir certinho, cada um. Agora você gastou tudo, azar é o teu, agora você se vira. Quem mandou? É assim que Deus faz com a gente? Não. O que o Pai fez? Saiu, viu o filho lá longe, estava distante. Saiu correndo em direção ao filho, abraçou, beijou e fez festa. Quando cada um de nós toma consciência dos próprios erros e se arrepende, elevando o pensamento a Deus, faz-se uma festa nos céus. É grande a alegria do Mestre Jesus quando vê um de nós decidindo-se a voltar para a casa do Pai, a voltar para a trilha do trabalho no bem e da reforma íntima. Deus não vai pegar a gente para o braço e falar, você vem aqui que você vai andar direito. Livre-arbítrio é da lei, nós escolhemos, nós decidimos, o tempo é individual, é de cada um de nós. Nós fazemos a escolha da transformação e da mudança de direção. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, fala assim para a gente, eis que estou à porta e bato. Aquele que abre, eu entrarei e cearei com ele. Jesus sai entrando, abrindo a porta assim? Não. O que é isso? Jesus está aqui, está ao nosso lado o tempo inteiro. Lembra que eu pedi para abrir o coração no comecinho? É isso aí. Cabe a nós abrir o nosso coração para recebê-lo. E o que significa receber Jesus? Significa buscar direcionar a vida de acordo com os seus ensinamentos. Vai virar santo do dia para a noite assim? Não vai. É uma estrada a percorrer. Mas ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque se está difícil com Jesus, como é que fica sem? Não é? Fica assim, igual esse menino aqui. Chafurdando na lama da dor, do sofrimento, da angústia, da ansiedade, da síndrome do pânico, do desespero. Vem a tempestade, o que acontece com a casa que não fez o seu alicerce? Cai, desmorona. Vem a doença na família, vem a perda de emprego nessa crise. Falece um filho, falece o esposo, a esposa, perdeu a mãe e o pai. O que acontece? Desespera, desmorona, desgoverna a vida inteira. Por quê? Porque não preparou o espírito, não alicerçou-se para suportar as intempéries da vida. E eu vou dar uma notícia. Você se preparando ou não, as intempéries vão vir. Nós estamos num mundo de provas e expiações. É da natureza do momento evolutivo que nós vivemos. É natural. Vai fazer birra? Fazer biquinho? Não quero? Não adianta. Não adianta. As provas, as dificuldades,
é um convite para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. É preciso crescer. É preciso evoluir. É preciso sair da infância espiritual, de achar que as coisas têm que cair na minha mão, que eu sou a vítima do mundo, que eu sou o coitadinho, que a solução tem que vir pronta. Levanta-te e vai. O que Jesus fez com o cego de Jericó? Cego que estava cego de nascença. Mexeu a mão na água, no guspe e no barro, tocou-lhe o rosto. Levanta-te e anda. Abre os olhos para ver a realidade que te cerca. Levanta-te, toma a atitude de ter a vida nas próprias mãos. Sem esperar que os outros te amem. Ama primeiro. Sem esperar que os outros venham o tempo todo te agradecer por qualquer migalha de afeto que você possa oferecer. Agradeça sempre. Como que a gente vai colher aonde não plantou? Que matemática maluca é essa que a gente está vivendo? Como é que eu quero colher afeto, gratidão, carinho, amor, se eu dou patada o tempo todo? Se eu não sei falar, dá licença, por favor, desculpa, muito obrigado. Eu quero ser bem tratado, mas passo por cima de todo mundo. Afinal de contas, eu tenho a ilusão que as pessoas vieram para me servir. Até quando vamos viver nessa ilusão? No equívoco da vaidade? Todos nós, gente. Todos nós, no maior ou menor grau. É preciso abrir os olhos, levantar, ter responsabilidade diante da vida, das escolhas que são feitas. E aí sim, poder dizer, eu estou colhendo o que eu plantei. Amemos sempre. Sejamos nós o primeiro a compreender. Oferecer amor, entendimento e carinho. Se assim nós quisermos ser amados, compreendidos e ter afeto. E aí o que acontece aqui na parábola? Ele chega para o pai humilde. Ó, você não precisa nem me tratar que nem seu filho, não. Pode me tratar que nem teu servo. Para mim já está bom. A atitude de quem se coloca na posição de aprender. Porque eu estava cheio dos bens, me sentia o bambambam, eu posso tudo, eu faço tudo, passo por cima de todo mundo, se não faz o que eu quero, eu compro, eu pago, eu posso, eu mando. Até que vem a doença, até que vem a dificuldade, aí o espírito tem que se dobrar. Por quê? Para compreender e amar. O que é o sofrimento? Diz o livro dos Espíritos, na trajetória evolutiva o sofrimento não é indispensável. Nós não nascemos para sofrer. Nós sofremos por ignorância. Nós sofremos porque deixamos falar mais alto os nossos impulsos instintivos e animalescos. Os desejos, o ciúme, o orgulho. Não precisa sofrer. Por que o sofrimento existe? Qual é a função do sofrimento? Ah, porque Deus quer punir. Errou, vai sofrer. Não. É incompatível, porque Deus não é amor?
Solucionado o problema. Respira fundo. Deus não tem amor. Deus é amor. É essência. Infinito. Imensurável. Lígia, se Deus é amor, por que a gente sofre? Que Deus que é esse? Que Deus que é esse diante de tanto sofrimento, tanta guerra que a gente vê por aí? Explica essa história. A doutrina espírita que vai explicar para a gente. Irmãos, nós fomos criados no seio do amor divino, centelhas divinas, com todos os atributos divinos da perfeição em sementinha. Fomos plantados nessa terra. Olha que legal, nosso planeta chama Terra. Fomos plantados nessa terra para desenvolver as virtudes divinas que já existem em nós. Nós nascemos para o amor. Nós nascemos para amar. Essa é a nossa rota. Todas as vezes que os nossos pensamentos, comportamentos e sentimentos são contrários à lei do amor, a gente experiencia um fenômeno chamado sofrimento. Para que presta o sofrimento? Para nos trazer de volta para o caminho certo, que é o caminho do amor, através do Evangelho de Jesus. Daí, de novo, precisa sofrer? Não precisa. Por que sofreu? Porque saiu do caminho. Mas tá bom, mas por que eu tenho que sofrer? Porque eu tenho que entender que o que não me faz bem, também não faz bem para os outros. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazei para o seu próximo o que você gostaria que o seu próximo fizesse para você. Gosta de apanhar? Não gosta, então não pode bater. Gosta de ser traído? Não gosta, então também não pode trair. Eu estou simplificando, falando de uma forma bem rústica, mas é para a gente entender. Para você entender a dor que você causa no outro, às vezes é necessário vivenciar essa dor. Mas aí vem uma outra coisa. Jesus também não falou assim, que o amor cobre a multidão dos pecados? Olha a palavra que ele usa, multidão dos pecados. Ele não falou assim, o amor cobre uns pecadinhos. Não, ele falou a multidão dos pecados. Isso quer dizer o quê? Se a gente nasceu para amar, se a gente nasceu para aprender o amor, eu posso aprender de dois jeitos. Ou sofrendo, ou trabalhando para aprender a amar. Entendeu porque a gente falou que não precisa sofrer? Que a gente não nasceu para sofrer? Não está lá escrito, fora da caridade não há salvação? O caminho é o trabalho no bem. Conta Humberto de Campos uma história para a gente de um senhor de escravos, que ele, como todo senhor de escravos, senhor de todos os seus direitos, chicoteava os escravos, e certa feita um dos escravos da sua fazenda lhe contrariou, e o que ele fez? Não pensou duas vezes. Pegou o escravo, colocou o braço dele numa máquina, na moenda, e triturou todo o braço do escravo. Na hora que ele viu a cena do que ele tinha feito, na hora ele se arrependeu. Meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz, meu Deus, me perdoa? Mas está feito já, não está? Aí já foi. Dá para voltar no tempo? Não dá. A partir desse dia, o arrependimento dele foi tão grande que ele começou a tratar os escravos diferente, começou a ser mais humano, passou um tempo, desencarnou. Chegou no mundo espiritual, foi perseguido durante um tempo, até que foi acolhido. Quando foi acolhido numa casa de recuperação, ele se propôs a trabalhar no bem. E aí, pensa numa pessoa que trabalhou 40 anos no bem, numa colônia espiritual de transição, ajudando os sofredores.
e ajudava. E ele foi começando a ser reconhecido como uma criatura muito bondosa, muito amorosa. A maioria dos escravos já tinha perdoado, virou até amigo dele. Mas e a consciência? Como é que faz? Eu estou bom, eu trabalhei, mas eu tenho que voltar. Eu não consigo me elevar espiritualmente enquanto eu não resgatar esse débito. Deus que mandou isso? Não, foi a própria consciência dele que o cobrava. Teve a oportunidade de nascer novamente. Teve a experiência. E, em certa fase da vida, proporcional à mesma idade que ele tinha praticado na outra existência, ele cortou um dedo. Não, não é a pessoa que vocês estão pensando. Ele cortou um dedo. Não eram os 2 braços que tinha? Foi só o dedo. Por quê? Porque o amor cobre a multidão dos pecados. Trabalhando no bem, amando e servindo, ele aprendeu a amar. Se arrependeu de coração. Não só de boca. Se arrependeu de verdade e voltou para o caminho. Lembra do caminho que a gente falou? Pronto, aprendeu. Tem que sofrer? Não precisa, aprendeu. A lei de Deus, ela é educativa. É a lei de amor. É a lei de misericórdia. Até Moisés, diz as Escrituras, que a gente estava sob o império da lei. A partir da existência de Jesus, entramos no tempo da misericórdia. Jesus veio nos ensinar que não é mais o olho por olho, dente por dente de Moisés. Agora é a lei do amor que impera no planeta Terra. Quando ele fala do Pai que acolhe, ele está falando assim para mim, para você, para mim, para todos nós. Não me interessa se você usou droga, se você matou, se você roubou, se traiu a esposa, se acabou com os bens, se ferrou a vida de um monte de gente, não me importa. O que tem no teu coração? Se arrependeu? Então vem. Eu sou um Deus de amor, que te acolhe, que te abraça e que faz festa, porque você voltou para o caminho. Voltou para o caminho do aprendizado no bem. Não, mas aí a gente é espírita. Aí a gente é o filho mais velho. Escuta aqui, pera lá. Um pouquinho, pai. É o seguinte, eu sou espírita, sei tudo de lei de causa e efeito. Eu entendo. Tem que ir para um umbral. Vai para um umbral. Não está escrito isso? Errou, a gente já sabe tudo que a pessoa foi na outra vida. Se a gente vê um amigo, um vizinho, um parente sofrendo, fala, lá, foi por isso, ó, em outra vida. Porque a gente entende, né? A gente acha que sabe tudo. Só que a gente esquece da lei da misericórdia. E aí, quando a pessoa não vivencia o que a gente acha que ela tinha que viver, a gente fala, aí, que história que é essa? Eu estou te servindo, estou aqui, ó. Dou o papelzinho lá na frente, faz palestra, dá passe, faz tudo. E você não faz festa para mim? Mas é claro que não, você está trabalhando, você está no caminho, do que eu vou fazer festa? Ué, a alegria é do filho que volta para o caminho do bem. Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E aí, vamos esquecer aquele pensamento de achar que a gente não merece o amor de Deus, que a gente não merece ser amado. Para de pensar isso. Nós merecemos ser amados, sim. Jesus conhece todos os nossos defeitos, todas as nossas enfermidades e nos ama mesmo assim. Porque Ele sabe do nosso potencial. Jesus olha para a gente e não vê só essa existência. Ele vê um espírito eterno. Ele vê o que nós podemos ser. Não como nós estamos hoje, agora, mas o que nós poderemos ser. Como espíritos, filhos de Deus. Filhos do amor. Filhos da bondade. E aí, quando a gente olha
o familiar, o amigo, o irmão em erro. Será que a gente tem autoridade moral para apontar o dedo para alguém? Como o filho mais velho? Aquele teu filho lá fez tudo errado. Você está fazendo tudo errado. Quem somos nós? Porque quando a gente olha para o erro do outro, se aquele erro nos incomoda muito, é porque a gente não enxerga ele na gente mesmo. Porque o outro é o meu espelho. Façamos nós a nossa reforma íntima, cuidando do nosso espírito, trabalhando no bem. Faz a tua parte, faz alguma caridade e segue adiante. Se alguém cai do teu lado, te pede entendimento, carinho, oferece a tua cota de paciência. Ama, entende, perdoa. Ser cristão, meus irmãos, no mundo atual, é andar na contramão do mundo. Porque, ora, que absurdo você não trair a esposa, todo mundo trai. Que absurdo você fazer tudo certinho. Faz um jeitinho brasileiro, ninguém está vendo. Mas aí como é que fica a consciência? Nós temos o conhecimento. Se você já teve, diz Emmanuel, um pequeno contato com o Evangelho, já sabe o que é preciso saber para viver na Terra. Dignamente, com dignidade, com responsabilidade. Dizem os espíritos que quando a gente volta para casa, que é de onde nós viemos, porque essa existência material é só um período, esse corpo é uma roupinha que a gente está usando. Diante da eternidade, uma existência de 90 anos é um fato, apenas um fato. A gente, dizem eles, não se arrepende só do mal que fez, mas dói, fere, dilacera a própria consciência quando a gente se dá conta do bem que a gente podia ter feito e não fez. Daquela horinha na semana que eu podia ter doado no bem e não doei. Daquela pequena atitude de desprendimento, de desapego em benefício da felicidade de alguém, e eu me calei ou escolhi ser egoísta. Porque muito tarde, diz o Chico, que a gente percebe que amou pouco. Que perdeu tempo com bobeira, com ilusão, com vaidades inúteis, ficando preocupado com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar, e aí isso e aquilo. Ama, entende, perdoa. É Jesus que nos dá a direção. Tudo mais é ilusão. Tudo mais é equívoco. Todos são convidados a trabalhar na seara de Jesus. Ninguém aqui vai ficar santo do dia para a noite. Não tem essa ilusão. Mas eu tenho certeza que um pouquinho melhor a gente se torna. Quando consola alguém, quando doa algo, não só material, mas quando doa de si mesmo. Eu não sei para vocês, mas um trem difícil é doar paciência. E esse exercício é maravilhoso para o nosso espírito. É luz que a gente acende em nós mesmos. Porque lembra da tempestade, da dificuldade que há de vir? Quando ela vier, nós estaremos mais preparados para lidar. E a gente se conhece não é só nas nossas ações. A gente bem se conhece nas nossas reações. Sabe quando você reage instintivamente, quando vê, já foi? Aí que você tem contato de quem é você. E aí percebe, poxa, preciso trabalhar isso. Porque para agir a gente pode planejar, a gente pode pensar, eu vou agir assim. É nas reações instintivas que a gente realmente se conhece. É quando a gente passa pela situação que a gente vê o quanto a gente está preparado ou não.
que a gente vê o quanto é enganoso julgar os outros. Porque a gente não se pergunta se eu estivesse na mesma situação, com a mesma criação e o mesmo contexto que o fulano, será que eu não faria igual ou pior do que ele? Então é algo para a gente pensar. E para terminar nossa conversa, eu trago uma reflexão de Maria Dolores, psicografada pelo Chico. Quando a gente começar com aquela mania besta de achar que não serve para servir Jesus, Maria Dolores fala assim para a gente: alguém te disse algum dia, alma querida e boa, que os espíritos nobres nunca se afeiçoam à pessoa claramente imperfeita em tarefas de amor à humanidade. Por isso mesmo, o escrúpulo te invade e, receando a própria imperfeição, foges o privilégio de servir, em que o Senhor te pede trabalhar, a fim de conquistar o celeste porvir. Reflitamos, no entanto, entre simples lições da natureza. A semente germina em lauréis de esperança, muitas vezes sobre a lama ascorosa e indefesa. A fonte não seria exemplo de bondade em que a vida enxameia se recusasse deslizar entre tratos de pedra e lâminas de areia. Olha as flores do charco, embalsamando campos e caminhos. A rosa não desdenha florescer entre punhais de espinhos. Pensa ainda conosco nas fraquezas e lágrimas que elevas. A luz seria luz e o sol seria sol se fugissem das trevas? Esquece pessimismo, acusação, censura, nada te desanimes, ergue-te e vem. Conquanto enfermo e rude, mesmo assim, se deves, sofre e paga, em amor, paz e luz, sem desertar, porém, de servir com Jesus. Muito obrigada.